Ao ultrapassar 210 metros, tudo ao redor de Exley começa a ficar embaçado. Sua visão se estreita até virar um pequeno ponto. Ele ignora o desconforto e mantém o foco na velocidade e no caminho para baixo. O corpo dele coça, depois vem dor aguda e tremores musculares. Os sintomas da síndrome nervosa de alta pressão começam a dominá-lo. Shaq Exley não era só um mergulhador, era um pioneiro. Aos 16 anos, enquanto a maioria dos adolescentes ainda tentava descobrir quem eram, ele já estava debaixo d'água, respirando ar comprimido, perseguindo o desconhecido. Mas a tragédia ocorreu cedo. Aos 19 anos, ele e seu irmão mais novo, Eduardo, estavam testando seus limites, competindo para ver quem conseguia mergulhar mais fundo nas nascentes Wakulla, na Flórida. Eduardo nunca voltou. Para Shaq, foi um momento que poderia ter acabado com tudo. Em vez disso, acendeu uma chama. Ele continuaria mergulhando, mas de forma mais segura. Ele prometeu a si mesmo e aos pais que ninguém deveria sofrer esse tipo de perda novamente. Esse juramento o moldou. Aos 22 anos, trabalhando nas Bahamas como mergulhador de segurança, Exley tentou salvar 2 homens em um mergulho de recorde imprudente com ar comprimido, chegando a 142 metros antes de parar. Isso quase o matou. Os 2 mergulhadores que ele tentava proteger não tiveram a mesma sorte. O incidente consolidou sua reputação. Exley possuía tolerância notável à narcose por nitrogênio e, acima de tudo, disciplina para respeitar seus limites. Aos 20 anos, ele não só explorava cavernas, mas também reescrevia as regras. Exley já tinha feito mais de 1000 mergulhos em cavernas, mais que qualquer um no mundo na época. Ele não buscava só profundidade, mas criava protocolos de segurança confiáveis por décadas. Os perigos do mergulho incluem narcose, toxicidade do oxigênio e doença descompressiva. Mas Shaq Exley enfrentou esses perigos com precisão e calma. Cada tragédia em sua vida se tornou mais uma lição. Cada risco se tornou mais um passo na construção de um plano para a sobrevivência. Com o passar dos anos, uma verdade ficou clara. Quando os mergulhadores falavam de limites, Exley já os havia ultrapassado. Em 1973, Exley organizou a sessão de mergulho em cavernas da Sociedade Nacional de Espeleologia e se tornou seu primeiro presidente, depois presidente do conselho, publicando mais de 100 artigos e 6 livros durante sua carreira. Ele criou vários procedimentos de segurança usados até hoje no mergulho em cavernas e ambientes com teto. Para fins de resgate durante o mergulho em cavernas, Exley ajudou a padronizar o uso do octopus, um segundo estágio redundante do regulador de mergulho, que serve como backup caso o regulador principal do mergulhador falhe, ou para doar ao companheiro em uma emergência de falta de ar. Hoje, o octopus é um equipamento essencial para todos os mergulhadores, seja em cavernas ou em mar aberto. Em 1984, Exley saiu da concessionária da família e passou a lecionar matemática na Sewanee High School em Live Oak, Flórida. Para liberar mais tempo e permitir que ele viajasse para locais profundos no México, no Caribe e ao redor do mundo para aperfeiçoar sua técnica de mergulho. Exley também comprou uma propriedade em Cathedral Canyon Springs, a cerca de 10 milhas de Live Oak, que tinha uma dolina de calcário que faz parte do sistema Felmet. Ele comprou o terreno ao redor da dolina para facilitar o acesso ao local, que virou seu parque de diversões para praticar mergulho em cavernas. Exley também era famoso por mergulhos extremos em grandes profundidades. Ele foi o primeiro mergulhador a passar de 244 metros de profundidade. Menos de 30 pessoas atingiram essa profundidade com mergulho autônomo e ele possuía recordes de distância em um só mergulho em caverna. Seu auge foi ao conquistar os recordes de profundidade e distância em mergulho em cavernas. Em 29 anos de mergulho em cavernas, Exley fez mais de 4.000 mergulhos e escreveu 2 livros. Mergulho em Cavernas Básico, um plano para a sobrevivência, 1979, e Cavernas sem medida para o homem, 1994, que virou referência para mergulhadores. Em maio de 1990, Jim Baldwin
lidera um grupo para mapear 5 cenotes em dolinas numa grande fazenda em El Rancho Azafrosa, nordeste do México. Entre as feições kársticas incomuns, Zacaton ou El Zacaton é a única dolina com fluxo de água perceptível. Seguindo a nascente de El Nascimento, que abastece um rio próximo, os exploradores percebem uma abertura perto de um afloramento de calcário. 2 membros da equipe, Jim Bowden e Gary Walton, mergulham e seguem a correnteza para ver aonde ela leva. Os mergulhadores encontram uma pequena caverna e continuam em direção nordeste até chegarem ao final da linha em seu carretel. Como a passagem segue, eles pegam outro carretel e voltam ao ponto de amarração para explorar mais. O fundo tem 17 metros de profundidade e está cheio de esqueletos de tartarugas, então eles o chamam de Passagem da Tartaruga Morta. Logo, os mergulhadores veem um feixe de luz à distância e chegam ao final do túnel após percorrerem uma distância de 230 metros. Eles surgem nas águas esmeraldas de Zacaton a 8 metros abaixo da linha d'água. Os mergulhadores emergem em um belo cenote cercado por um paredão de calcário de 20 metros de altura. O capim zacate desliza pelo lago quando o vento sopra, e assim Zacaton recebeu seu nome. O projeto usa um prumo para medir a profundidade do sumidouro, que é de 76 metros. Em abril de 1993, o projeto continua a exploração dos 5 sínodos. Shaq Exley se junta à equipe para mergulhar nas profundezas inexploradas. Focando em Zacaton, eles descobrem que sua origem é vulcânica. As águas são muito mineralizadas, têm odor de enxofre, são levemente ácidas e hidrotermais, com temperatura constante de cerca de 30 graus Celsius. Eles encontram outra surpresa. Durante um mergulho com ar, Bowden e Exley descobrem que a linha de prumo usada para registrar a profundidade caiu em um degrau. Baldwin chega a 79 metros, enquanto Exley desce até 124 metros, e mesmo assim ele não consegue ver o fundo. No dia seguinte, o projeto tenta fazer uma medição de profundidade mais precisa com a linha de prumo. A linha com peso desenrola do carretel, passa de 152 metros depois, 305 e para em 330 metros, tornando Zacaton um dos sumidouros alagados mais profundos do mundo. Acho fascinante como os humanos desafiam seus limites, escalando o Everest, mergulhando em cavernas profundas ou erguendo torres no oceano. Cada tentativa busca conquistar lugares não feitos para nós, e o oceano sempre lembra como essa ambição é frágil. Repetidamente, a linha entre triunfo e tragédia é extremamente tênue. A equipe prende a linha na parede norte do Cenote e planeja um mergulho profundo com mistura de gases para o dia seguinte. A mistura de gases é necessária, pois com maior profundidade, mergulhadores respiram sob mais pressão. Sob pressão, o nitrogênio do ar comum causa narcose e o oxigênio se torna cada vez mais tóxico. A maneira mais prática de mergulhar em grandes profundidades é usar uma mistura de gases como o trimix, que diminui oxigênio e nitrogênio e adiciona hélio. A mistura permite que o mergulhador vá mais fundo sem sofrer narcose ou intoxicação por oxigênio. Também diminui o tempo nas paradas de descompressão ao subir à superfície. No dia seguinte, Bowden faz um mergulho a 154 metros, enquanto Exley chega a 220 metros. Com o fim da semana de mergulhos, Exley e Bowden decidem retornar juntos a Zacaton para explorar as profundezas deste Everest invertido. Eles acharam o lugar ideal para mergulho em circuito aberto além de 300 metros. O local é quente, sem correnteza, com nativos amigáveis e acesso fácil ao sistema. Bowden e Exley decidem que dentro de um ano eles tentarão mergulhar até o fundo de Zacaton, um marco de 305 metros que ninguém jamais tentou alcançar com scuba. Os membros do projeto viajarão 6 vezes ao México nos próximos 12 meses. Baldwin se prepara intensamente para tentar 305 metros. Exley vai para a África do Sul para tentar um mergulho recorde e alcançar o fundo de uma enorme caverna subaquática em Bosman's Gut ou Bushman's Hole. Fiz outro vídeo sobre a profundidade de Dave Shaw na mesma caverna e deixarei o link aqui.
Exley desce rápido na escuridão ao passar dos 210 metros. O aumento rápido da pressão deixa tudo ao redor dele embaçado. Sua visão se estreita, como se estivesse tentando enxergar por um buraco de agulha. Ele mantém o foco e ignora o desconforto, mantendo sua velocidade e trajetória para baixo. Seu corpo começa a coçar, seguido por uma dor aguda. Então, seus músculos passam a sofrer tremores intensos e incontroláveis. Os sintomas da síndrome neurológica de alta pressão começam a dominá-lo. Além de 150 metros, respirar hélio expõe o mergulhador a uma reação neurológica causada pelo aumento rápido da pressão. A gravidade do efeito depende da taxa de descida do mergulhador, da profundidade e da porcentagem de hélio. Os olhos encolhem, levando mergulhadores a ver auras brilhantes em pessoas e objetos. Eles podem ficar sonolentos, com tremores violentos no corpo, convulsões e alucinações. Só é possível interromper os sintomas da síndrome neurológica de alta pressão, subindo à superfície. Mas Exley está focado em descobrir a verdade. Ele decide continuar, apesar da distância que ainda precisa descer para quebrar um novo recorde. A pressão intensa comprime o ar do traje seco, reduzindo a flutuabilidade. Os tremores da síndrome nervosa de alta pressão são tão intensos que ele tem dificuldade até mesmo com tarefas simples, como operar o inflador. Com cilindros e pesos, ele afunda como pedra até o fundo lodoso da caverna. A pressão é 27 vezes maior do que na superfície e leva um tempo para o gás em seu colete equilibrador atingir a flutuabilidade neutra. Exley retoma o controle a tempo e evita o choque, iniciando a subida imediatamente. Apesar de não recuperar a etiqueta de profundidade, os computadores de Exley confirmam seu recorde pessoal de 263 metros. Ele é o primeiro mergulhador a atingir o fundo deste sumidouro sul-africano. Os sintomas da síndrome nervosa de alta pressão já sumiram quando Exley chega à primeira parada de descompressão, a 122 metros. Nessa profundidade extrema, Exley suportou tanto os sintomas da síndrome nervosa de alta pressão quanto o frio intenso. Exley usa aquecimento elétrico no traje seco, mas 7 horas na água fria ainda tem consequências. Respirar hélio mais fino e que conduz calor 10 vezes mais rápido que o ar esfria o corpo mais rápido. Exley sai da água com o rosto pálido e tremendo de frio. Por volta dos seus 40 e poucos anos, Exley sabia que o tempo estava passando. Seus anos de busca por recordes mundiais estavam chegando ao fim. Quando perguntam por que mergulhos tão profundos, ele responde: "Detive o recorde mundial de profundidade e distância em 1970. Achei que seria bom ter os dois novamente antes de me aposentar. Só levou quase 20 anos para conseguir isso." Ele faz uma pausa antes de acrescentar: "Eu queria chegar a 1000 pés. É um número redondo, mas talvez seja forçar a barra. Vou ter que pendurar meus tanques, pelo menos desse tipo de coisa, em breve. Acho que o verdadeiro motivo de eu estar fazendo isso é que eu só quero saber o que tem lá embaixo." No dia 4 de abril de 1994, o projeto com Exley, sua ex-esposa Mary Ellen Eckhoff, também uma mergulhadora experiente, Bolden e sua esposa Karen Hall, a médica de mergulho Anne Christovich e Marcus Gary se reúnem no Rancho Asafusa para a tentativa de 305 metros. Exley prefere o grupo pequeno e pessoal. O grupo posiciona cilindros de descompressão em profundidades específicas em Zacaton e El Nascimento. 2 linhas separadas com pesos e 9 metros de distância entre si descem até o fundo, servindo como linhas de descida independentes, tornando o esforço praticamente um mergulho solo. Os 2 mergulhadores preferem essa configuração para evitar contato e interferências na descida rápida. Exley se prepara para um mergulho, fazendo um mergulho com ar até 128 metros. Exley sempre faz um mergulho profundo com ar antes de tentar qualquer mergulho extremo em grandes profundidades. Na manhã de quarta-feira, 6 de abril, os 2 mergulhadores se preparam para o mergulho. Exley e Baldwin começam na nascente El Nachamento e nadam pelo El Passage para chegar ao local de mergulho Zacaton. No Zacaton,
Os mergulhadores são recebidos pela imprensa da Sports Illustrated Destination Discovery e pela equipe de filmagem do Canal 7 de Tampico. O dono da terra, sua família e moradores locais também estão presentes, o que incomoda Exley. Isso pode não importar para a maioria, mas para Exley, prestes a embarcar em uma missão perigosa, isso afeta sua concentração. Exley já mencionou antes o incidente de 1970, quando mergulhou a 142 metros para tentar salvar 2 mergulhadores. As vítimas ignoraram protocolos de segurança devido à pressão de patrocinadores, mídia e espectadores. Desde então, Exley mantém um perfil discreto e envolve apenas seus amigos próximos. Ele tenta se concentrar novamente. Ambos comentam sobre o dia bonito e desejam sorte um ao outro. Eles nadam até suas respectivas linhas de descida e começam a respirar fundo e devagar, acalmando a mente e se concentrando no mergulho que está por vir. Após um tempo, quando estão prontos, acenam com a cabeça um para o outro. Às 9h50, Exley e Baldwin iniciam a descida. Eles levarão de 10 a 12 minutos para atingir 305 metros. Quanto mais rápido descerem, melhor para a descompressão e suprimento de gás, mas aumenta o risco da síndrome nervosa de alta pressão. Os 2 mergulhadores já sentiram esses sintomas em outros mergulhos e sabem das consequências, por isso pretendem reduzir a velocidade depois para minimizar os efeitos. Baldwin fará 3 metros por 1 minuto antes de descer em queda livre com Exley. Ambos os mergulhadores descem a 31 metros por minuto até 91 metros de profundidade com ar comprimido. Enquanto Exley para posicionar seu cilindro de ar prendendo-o à linha, Baldwin está usando uma pequena garrafa Pony presa às costas, junto com seus cilindros duplos montados nas costas. A 91 metros, ambos os mergulhadores trocam para a mistura lateral de viagem, com 10,5% de oxigênio. Exley transporta 2 cilindros de mistura de viagem, um em cada lateral sob os braços. Altas proporções de oxigênio são tóxicas sob pressão, então mergulhadores reduzem o oxigênio em mergulhos mais profundos. Eles usam essas 3 misturas diferentes: ar normal, com 21% de oxigênio, para a primeira parte do mergulho, depois a mistura de viagem com 10,5% e finalmente uma mistura profunda para o fundo. Baldwin carrega um cilindro de mistura de viagem no braço esquerdo e um de mistura de fundo no direito. Os mergulhadores descem juntos até 183 metros de profundidade. Lá eles trocam para os cilindros duplos montados nas costas, que contêm a mistura de fundo. Exley usa 6% de oxigênio, enquanto Baldwin tem 6,4%. É possível que Exley esteja se preparando para ir além do marco de referência com a porcentagem menor de oxigênio. Tanto Exley quanto Baldwin têm uma mistura de fundo que equivale a respirar ar comprimido a 91 metros quando eles atingem a profundidade alvo de 305 metros. Ao descer entre 229 e 244 metros, ambos devem reduzir a velocidade para evitar sintomas da síndrome nervosa de alta pressão. Para Baldwin, tudo ocorre conforme o planejado, mas além dos 244 metros, ele começa a sentir um leve tremor muscular. Baldwin ainda vê as luzes de Exley de longe, mas é a última vez que o vê. 11 minutos se passaram desde que os mergulhadores começaram a descer. A 274 metros, Baldwin espera ter 124 bar de gás nos cilindros de mistura de fundo, mas se surpreende ao ver que tem quase metade disso. Nessa profundidade, se a pressão for menor que 35 bar, o regulador não fornecerá o gás necessário. A pressão da água será maior do que a pressão do gás no cilindro dele ao passar pelo regulador. Ele infla o colete equilibrador que está conectado aos cilindros duplos, usando ainda mais do gás da mistura de fundo, mas consegue parar a descida a 282 metros. Com pouco gás nos cilindros duplos, ele muda para o cilindro reserva da mistura de fundo sob o braço direito e inicia a subida. Ao chegar ao primeiro ponto de descompressão, a 137 metros, ele já usou o cilindro reserva da mistura de fundo e o restante da mistura de viagem sob o braço esquerdo.
Baldwin troca para o cilindro de descompressão e abre a válvula, mas o regulador libera gás sem parar. Baldwin não resolve o problema e passa a abrir e fechar a válvula do cilindro a cada respiração. A próxima garrafa de descompressão em estágio está entre 107 e 91 metros e vai levar 8 minutos, com várias paradas, até chegar lá. Sobre Exley, não sabemos ao certo o que ocorreu, mas vou tentar reconstruir e explicar minha hipótese sobre as causas de sua morte, com base em relatórios do incidente e outras evidências de especialistas. Exley tolera bem a narcose por nitrogênio, mas é sensível ao hélio. Em profundidades entre 210 e 244 metros, é seguro supor que Exley pode ter tido sintomas iniciais da síndrome neurológica de alta pressão. Assim como no buraco do Bushman, Exley está focado e determinado, mas quanto mais desce, mais a dor e os tremores aumentam. Exley e Baldwin mantêm uma respiração rigorosa, com cada inspiração controlada e calculada. Em grandes profundidades, o gás comprimido faz com que respirar rápido consuma muito mais gás que na superfície. Com os tremores, movimentos musculares involuntários consomem oxigênio. Junto com o estresse, isso altera a taxa de respiração dele. Isso também pode explicar por que Baldwin usou seu gás mais rápido. Eu não sei se Exley estava usando uma roupa seca ou uma roupa de mergulho. As águas de Zacaton são hidrotermais, com uma temperatura constante de cerca de 30 graus Celsius. Isso é quente para uma roupa seca, mas durante uma entrevista anterior, Exley disse que gosta de ter a compensação de flutuabilidade extra que a roupa seca oferece. É possível bombear gás para uma roupa seca, que age como balão. Mesmo assim, com ou sem roupa seca, o mergulhador perde a flutuabilidade nessa profundidade, o que traria complexidade. Enquanto Exley desce rumo à profundidade alvo, já sente a síndrome nervosa de alta pressão. Tudo fica embaçado, e mesmo com as lanternas o escuro limita sua visão. Como ele está caindo como uma pedra, tenta operar seu colete equilibrador para recuperar sua flutuabilidade, mas o colete equilibrador demora para responder. Para parar sua descida, instintivamente ele agarra a linha de descida e a enrola em ambos os braços e na válvula dos cilindros montados na lateral. Isso para sua descida. Seu computador de mergulho de pulso marca 276 metros. Ao tentar subir, Exley precisa primeiro desenrolar a linha presa em seu braço e na válvula do cilindro. Os sintomas da síndrome nervosa de alta pressão persistem, dificultando a tarefa. O estresse e os tremores consomem rápido a mistura do fundo em seus cilindros duplos. Tentando se soltar, a mistura dos cilindros duplos cai para 35 bares e o regulador já não fornece o gás necessário. Ele troca para o regulador com a mistura de viagem, mas nessa profundidade, o oxigênio a 10,5% é tóxico. Exley provavelmente lutou contra os tremores, mas a toxicidade do oxigênio turvou sua mente. Ele luta para se soltar e o esforço adicional faz com que sua respiração fique ofegante, causando o acúmulo de dióxido de carbono. Sistema nervoso central. O oxigênio tóxico causa convulsões. Então a mistura de viagem também cai para 35 bar e não consegue mais fornecer o gás de que ele precisa. Por causa dos efeitos combinados da síndrome do sistema nervoso por alta pressão, narcose por nitrogênio, dióxido de carbono e toxicidade do oxigênio, Exley não consegue alcançar sua segunda garrafa de mistura de viagem sob o outro braço. Ele se afoga lentamente nas profundezas escuras de Zacaton. Baldwin faz mais de 9 horas de descompressão, mas sente dores no ombro por doença descompressiva. Ele é tratado com oxigênio, corticosteroides e hidratação. A ex-esposa de Exley e a equipe percebem que ele não vai voltar. 2 dias depois, a equipe retorna para recuperar o equipamento de Exley na linha de descida. Como a linha está pesada pelos tanques de descompressão, eles usam uma roldana para puxá-la. O corpo de Exley ainda está enroscado perto do final da linha. A linha está enrolada várias vezes em ambos os braços e nas válvulas dos tanques dele. A máscara e todo o equipamento dele estão no lugar. A morte de Exley em abril de 1994
chocou o mundo do mergulho técnico. Ele foi um verdadeiro pioneiro do mergulho em cavernas e com gases mistos, um inovador em segurança cujos métodos moldaram o mergulho técnico moderno. No início dos anos 90, mergulhos abaixo de 200 metros eram extremamente raros e perigosos. A morte de Exley em Zacaton evidenciou o quão pouco se conhecia sobre a fisiologia humana em profundidades extremas. Todos os indícios apontavam para uma convergência de síndrome neurológica de alta pressão, narcose e consumo rápido de gás como contribuintes plausíveis para sua morte. Mas nenhuma causa definitiva jamais foi estabelecida. Segundo Exley, há lugares que ninguém visitou desde o princípio dos tempos. Você pode ver o lado escuro da Lua até Marte, mas não o fundo de uma caverna, a menos que vá até lá. Existe uma sensação especial quando você sabe que ninguém mais esteve lá antes. No próximo episódio, vamos mergulhar na batalha para resgatar os navios afundados de Pearl Harbor, onde engenharia, memória e o peso da história colidem sob as ondas. Acompanhe-o enquanto revelamos como o passado foi trazido das profundezas.